Fala galera, chegamos então nesse sexto episódio de It Bem-vindos a Derry e não tem como não começar essa crítica aqui dando mais um elogio para o casal Andy e Bárbara Muschietti pela maneira como eles estão aqui desenvolvendo essa história, porque eles conseguiram em um único episódio remeter às três épocas ou simplesmente remeter aos três ciclos onde, inclusive, a gente vai ver isso acontecendo, acredito eu, nas próximas temporadas também, né, de It Bem-vindos a Derry, os três ciclos ali colocados para a entidade, onde também a gente vai até as origens todas de onde realmente a entidade tomou posse do nosso querido Pennywise, nosso querido palhaço dançarino. E, além de tudo isso, esse episódio aqui abriu completamente a personagem da Madeline Stone, que ela não ia estar em It Bem-vindos a Derry, não ia estar fazendo esse personagem aqui que eu já entendi que ela já teve aparição dentro do universo do Stephen King em outra série, a própria atriz fazendo a mesma personagem, no Castle Rock, e a Doutora Kirsch, ela ser a filha do Pennywise, cara, tem um momento muito bom, tá, do Luke espectador, assim, dele não procurar muitas informações, e principalmente, assim, não procurar essas informações que acabam sendo grandes spoilers e grandes contadores da história, tá? Eu tinha procurado já depois do episódio passado a relação toda, né, do Halloran em relação à caixa, em relação ao que a entidade realmente queria executar, né, abrindo a caixa do Halloran. O que daria ali de consequência. Mas estamos falando nesse momento da Doutora Kirsch. E eu não tinha procurado essas informações, então para mim foi uma grande reviravolta esse momento todo e até a Periwinkle, né? E a figura toda dela, de montagem, que já tinha aparecido lá naquele momento todo do cemitério, e o quanto que ela também tem uma grande importância, uma grande influência para que esses momentos aconteçam, para que ela possa tentar ver o seu pai, porque no fundo, no fundo, no fundo, ela tem esse grande desejo, essa grande vontade e, ao mesmo tempo, essa grande ilusão toda de ter essa esperança, né? De tentar conseguir trazer novamente seu pai de volta, porque em um segundo lá ela acabou vendo novamente ele a figura de seu pai. Então, cara, o quanto que essa reviravolta ela é importante também, porque ela conecta muita coisa. E eu até achei que a Doutora Kirsch estaria nesse momento com algo de vermelho também ali nessa vestimenta, e foi interessante ver ela aparecendo daquela forma em azul. Então, pô, eu fiquei um pouco perdido até no prólogo do episódio, quando a gente volta lá para 1935 e depois o episódio vai reconstruindo todo, né, o contexto, por que que aquele prólogo ele é tão importante e por que que é tão importante já essa conexão toda entre os ciclos. A gente voltava para 1908, a gente ia para 35 e a gente ia para os dias atuais, onde a história está se desenvolvendo ali em Derry. E, cara, isso foi muito bem esquematizado dentro do episódio. Foi muito bem. Por isso que eu comecei novamente essa crítica aqui, dando parabéns para o casal Muschietti, cara, porque a estrutura do roteiro, ela tá muito bem colocada para ir entregando essas informações também e conseguindo dar essa força e reviravolta. Eu quero saber, cara, se isso funcionou para cada um de vocês também, essa reviravolta, essa grande, né, aparição da Periwinkle, da nossa querida doutora Kirsch ali, a ajudante, né, simplesmente que tinha lá para o palhaço dançarino toda a questão de pai e filha aqui totalmente presente. E ao mesmo tempo, a gente tem a questão da Lily, que ela tá num processo completamente diferente por causa da daga. E até onde esse processo realmente pode também a consumir, porque essa daga, ela automaticamente ela tem, né, um grande poder junto a ela e junto a quem está em posse dela, só que parece que tem um consumo também que está acontecendo da própria pessoa. E isso para mim começa a aparecer na Lily também. Por que que ela não quer soltar a daga? O que que tem em relação, né, a essa conexão que vai existindo entre a pessoa, a portadora da daga e, né, o próprio objeto ali. Eu achei muito curioso também essa montagem toda, né? E o detalhe é que a Lily, ela sai da casa da doutora Kirsch marcada, né? Ela tem aquela marca ali colocada, que também é uma marca interessante, assim, porque ela é provocada, né, por causa da adaga. Então, se isso realmente vai ter uma conexão, assim. E
Pô, galera, o Halloran, né, ele tá cada vez mais tendo essa influência toda, né, da entidade ali na sua mente. É óbvio que a série ela dá um pouco de suavizada no efeito da caixa, tá? Ele coloca justamente a justificativa toda, né? A explicação sobre o ver pessoas mortas e coisas afins nesse sentido, e tira um pouco do peso da origem do que estava colocado lá, né, no próprio It, sobre o que era realmente o significado da caixa e as implicações do porquê que a avó também, né, ensinou para o próprio Halloran a criar aquela caixa toda ali. Tinha um contexto um pouquinho a mais ali colocado, que a série dá um pouco da suavizada, tá? E eu até entendo o porquê dá essa suavizada. Primeiro, eu acho que eles teriam que ir por um caminho um pouco mais diferente da série, para dar mais importância para o que teria acontecido caso tivesse realmente, né, a questão do avô, a questão... Galera, pô, eu vou colocar aqui porque, como eu já fiz um vídeo sobre, entendeu? Essa questão da caixa, então é um spoiler, mas eu vou colocar aqui novamente porque acho que a série já deu explicação. Acho que ela não vai complementar uma explicação, acho que ela já foi adiante, porque a questão do Halloran, a partir do momento onde o Halloran senta e conversa com ele pega e conta sobre, né, não tem mais ele sentar e contar além, porque o principal já está contado, que é o que a entidade sim abriu e está nesse momento dentro da mente dele. É o principal. Tinha a questão toda do avô, que o avô abusava dele, por isso que a avó se comunicava com o próprio Halloran, com o próprio neto, ali, né? Através de, cara, telepaticamente, basicamente. E a partir disso também foi um fator como eles tinham para se comunicar sem que o avô percebesse. A questão do avô, ela já aparece no episódio passado, e agora com a explicação, não acredito que eles vão trazer mais um complemento para essa informação. Acredito que já está explicado. Mas é interessante a gente ver o quanto que a entidade também está cada vez mais entrando na mente do Halloran. E está chegando num momento limite, né? Porque a gente está chegando num grande momento de final de ciclo, como também foi colocado na reunião dos indígenas no episódio passado. A gente está chegando nesse momento ápice. E acredito que até essa construção ela começa a acontecer por causa do final do episódio ali. Tudo começa a se desenhar para a gente ter literalmente um grande derramamento de sangue. Eu acredito que a série, nesse momento, ela também daqui a pouco vai fazer uma adaptação em relação ao que acontece nesse fim de ciclo. Ao que faz também o próprio Halloran abandonar ali a cidade, tá? Semana que vem, até botar uma gaveta importante, tá? Semana que vem tem CCXP em São Paulo, onde o casal Bárbara e Andy Muschietti vão estar presentes lá num painel também sobre It. Obviamente, né, que nossa dupla dinâmica lá, né, do Omelete, assim como quem está acompanhando também a cobertura deles, né, no próprio canal aqui do YouTube do próprio Omelete, cara, o João Jedi e a Giovanna Pagano provavelmente vão perguntar para eles ali detalhes sobre, porque ainda teremos, né, episódios de It para serem apresentados, ou seja, algo obviamente vai ser perguntado sobre o que pode acontecer nesses episódios finais que a gente vai ter dessa primeira temporada. E por que isso é importante? Para a gente entender que tipo de ponto de quebra pode existir para essa continuação de segunda temporada. Se a gente realmente vai continuar tendo essa linha presente sempre com esses personagens aqui e vendo também, né, elementos todos contados em 35, 1908, como a gente começa a ver muito claro nesse episódio. Por isso que esse episódio é muito importante também para essa questão de timeline. Ou se a gente vai ter a próxima temporada realmente voltando e depois voltando novamente até chegar na questão toda de origem. Ou ela vai ser contada assim. Essa estrutura toda narrativa, entendeu? Do que pode vir pela frente, eu acho muito interessante para a gente entender realmente qual vai ser o ponto todo de quebra desta parte final de primeira temporada de It. E não tem, cara, como não pegar e não dar foco para duas coisas extremamente importantes em questão de relacionamento do nosso querido clube dos perdedores ali. O Ronnie e o Will começa, obviamente, a ficar cada vez mais claro pra gente nesse episódio ali, essa aproximação dos dois ali. Só que daí a gente chega pro Rich pra Marte, cara. Esse episódio, no lado da galerinha, esse episódio todo é deles. E esse episódio tem muito a ganhar também e a crescer também, porque como que a relação dos dois, pouco a pouco, né, vai tendo aberturas da margem, vai
tendo conquistas do Reach, vai tendo momentos de trocas de olhar da Marge para o Reach, como o Reach tinha antes claramente para a Marge, e essa aproximação toda ali dos dois é de uma maneira, cara, bem suave, de uma maneira bem adolescente e também de uma maneira muito bem feita. O quanto que foi genial a maneira como esses dois ganham importância nesse episódio aqui, e foi, cara, muito divertido acompanhar esses dois, tendo cada vez mais aproximações entre eles, onde só falta realmente daqui a pouco acontecer o beijo entre eles, que se desenham muito, né? Talvez o beijo mais próximo foi da Ronnie e do próprio Will, mas, cara, o beijo do Rich com a Marge é algo que se constrói para acontecer, e o quanto que essa relação deu muita, digamos assim, suavidade para o episódio, porque a gente tem uma tensão bem grande, crescente, forte, e principalmente também pelo local e pela década que estamos ali, pelo momento, né, da história americana que Derry, It Bem-vindos a Derry está realmente colocada ali. A gente vai ter esse grande confronto acontecendo, e esse momento todo do Rich com a Marge, ele traz essa suavidade também para o episódio, mas também, cara, traz algo que é importantíssimo também para toda a obra do Stephen King, que é esse coração todo, né? E esse relacionamento dos dois, cara, um relacionamento que me divertiu muito no episódio. Cara, eu comentei em críticas de episódios anteriores, né? O quanto que o Rich tinha ali já um lugar guardado sempre para ele brilhar no episódio, talvez com um pouco mais de espaço, talvez com um pouco menos, mas sempre tinha um momentinho, assim. E sempre era um momentinho mais suave, um momentinho mais bobo, mais um alívio cômico, mas sempre, cara, com tiradinhas muito boas, assim. E acho que esse episódio aqui, ele ganha muito por dar mais ainda para ele e, obviamente, para a Marge também, porque a Marge também dá uma resposta para as Patty Cakes, né, definitiva sobre, onde ela também abraça o que tem de verdade dentro dela, que não era estar ali junto com, né, com aquele trio maravilha e tudo mais. E adorei, cara, adorei toda a parte da Coca, a parte da Marge, cara, como é boa essa Coca aí do exército, já começando, né, a dar uma, digamos assim, ampliado nos seus pensamentos, aquela coisa toda que está acontecendo ali para alguém tão jovem, começando a ter algumas experiências diferentes ali, começa a trazer também liberdades, né, para os dois ali, cara, pô, muito massa, muito massa, muito massa, muito massa, e, cara, muito ansioso para ver o que vai acontecer nesse momento final que a gente vai ter de It, Bem-vindos a Darius. Prepare que semana que vem, antes do episódio, a gente tem o painel da CCXP, ou seja, teremos novidades também sobre. Se prepare que vou trazer aqui no canal também para a gente poder conversar. Galera, que baita episódio. Coloquem nos comentários o que acharam do episódio. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui.